Boa noite a todos, eu sou a Andriele, eu sou aluna do curso técnico em Química, integrado ao ensino médio do IFRS Campus Caxias do Sul. Boa noite a todos, meu nome é Carolina, eu sou aluna do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. Então, hoje a gente vai ter um evento muito bom. Cada encontro vai ser realizado através do Simpla, mas a gente optou hoje por ir pelo Meet, e talvez seja assim nos próximos eventos também. Estamos em fase de teste. Cada semana nós vamos ter um evento diferente, tá? Então, esperamos que vocês gostem, convidem essas famílias, seus pares, colegas, amigos, todo mundo para assistir com a gente. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas durante o evento. E lembrando que vai ter um link no final para... E cada evento vai ter um certificado. E seria isso. Então, o nosso projeto ele tem como objetivo preparar para as mudanças que virão, tendo em vista esse cenário incerto que a gente está vivendo, né? E sabendo também que o mundo do trabalho ele exige competências, habilidades, conhecimentos que talvez a gente não vá aprender ou ter na escola. Então, a gente pode obter esses conhecimentos através das experiências e das vivências dos nossos convidados. Participam desse projeto até o momento eu, a Carol e os professores Elisandro e a professora Janine. O nosso evento de hoje tem a temática a importância da comunicação e da flexibilidade nos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho, indo além do conhecimento técnico. Nós vamos conversar sobre de que se constituem os relacionamentos interpessoais, os tipos de comunicação agressiva, passiva e assertiva, e a importância da flexibilidade nas relações de trabalho. E hoje nós temos a participação da nossa convidada, Rogéria Lourenço dos Santos. Eu passo agora a palavra à professora Janine e ao professor Elisandro. Então, eu queria dar boa noite para todos, né, e para a nossa convidada, né, a Rogéria, psicóloga, agradecer, né, a tua disponibilidade de estar aqui participando, né, com a gente nesse evento, dispor do teu tempo, né, para nos trazer os teus ensinamentos, e a gente está bem curioso com tudo que você tem para nos contar, né, sobre a comunicação interpessoal. Agora eu vou passar a palavra para o professor Elisandro. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, prazer estar novamente aqui, conversando, trocando informações, né? Eu acho que nesse momento, nada mais importante, eu diria que nesse momento e nos dias atuais, nada mais importante do que conversar e trocar experiências. Pessoal, trocar experiências e conversar, nós precisamos de uma única coisa, que é parar um pouquinho e deixar os outros falar. Obviamente, enquanto as outras pessoas falam, nós temos que refletir, né? Como que isso pode impactar e como que isso pode ser útil para nós, para a nossa existência, para a nossa vida, para a nossa transformação, para o nosso bem. Então, dentro desse sentido, então, agradeço imensamente a todos que estão aqui neste momento. Agradeço, Rogéria, com os dias, honra de aceitar o nosso convite, agradecemos imensamente, tá? E, como se diz, antes de passar a palavra, Rogério, já faço uma pergunta, né, para tu iniciar aqui para nós, explicando para nós o que é relacionamento interpessoal. Sabemos da importância, sabemos de todo um aparato, sei que tu vai falar um monte de coisa importantíssimo para nós nesse momento, mas começa explicando para nós essa questão aí, tá bom? Fica à vontade, pessoal, fique bem à vontade de também estar participando conosco, pode ser via chat, ou se não, pode pedir a palavra do chat, que nós passamos também o microfone aqui, tá bom? Um abraço para vocês, um bom evento para todos nós. Tá bom, então, muito boa noite a todo mundo que está assistindo, que vai assistir depois, né, essa conversa aqui. Agradeço, realmente é um privilégio, é um prazer ter recebido esse convite, né, por meio da professora Renata, da professora Janine, e agora também do Elisandro, porque parabenizo também, né, aos idealizadores
do projeto Lifelong Learning, porque realmente é muito bacana, né? O IFRS aí está de parabéns. Bom, pessoal, então, já passando, né, para a resposta do Elisandro, né, o que seriam, então, os relacionamentos interpessoais, né? Porque, na verdade, vocês podem ver que eu dividi em 3 temas, porque eu vou falar de 3 tópicos, mas, na verdade, tudo está interligado, né? Então, a gente fala de relacionamento interpessoal, né, quando há pessoas, pelo menos 2 pessoas, né, mas podem ser grupos, podem ser, enfim, organizações, que estão mantendo alguma relação de troca, né? A palavra, o prefixo inter significa entre, então, interpessoal, entre pessoas, porque nós temos, né, um termo que é bastante utilizado, até em psicologia, conceito de inteligências múltiplas, né? Se fala da inteligência intrapessoal, intra é dentro, então, é a relação da pessoa com ela mesma, o quanto ela se conhece, o quanto, né, ela tem esse diálogo, né, o quanto ela sabe de si, mas aqui nós vamos falar de relacionamentos, então, interpessoais, ou seja, entre pessoas, tá? Os relacionamentos interpessoais geralmente se dão pela comunicação, né? E no segundo tópico eu vou comentar mais o conceito de comunicação, enfim, mas já deixo aqui posto de antemão que comunicação implica não só o que a gente fala, o que a gente escreve e lê, né? Mas há toda uma linguagem não verbal na comunicação, né? Quando vocês estão, por exemplo, na parada de ônibus, cuidando, vendo pessoas, há uma forma de interação, há um relacionamento aí, é uma troca, né, minimamente comunicacional, então a gente pode falar em relacionamento pessoal quando 2 ou mais pessoas interagem de alguma forma, certo? E os relacionamentos interpessoais se dão em diferentes contextos, né? Nas nossas relações dentro de casa, com a família, com os nossos amigos, no ambiente acadêmico e também no ambiente de trabalho, né? E no ambiente de trabalho, a comunicação é um fator extremamente importante para o bom andamento, né? Das instituições, enfim, das organizações, é importante. Então, eu aqui com vocês agora, na verdade, nós estamos interagindo, né? Vocês podem dizer, poxa, mas a gente está só te escutando, mas é uma escuta que eu vou conceituar depois um pouco melhor, que a gente chama de uma escuta ativa. Vocês estão não só escutando, mas prestando atenção, ouvindo, fazendo associações, né? Com o que eu vou falando, com as experiências de vocês. Então, a gente pode falar que há aqui, sim, um relacionamento interpessoal também, tá? Então, é impossível nós vivermos sem relacionamentos interpessoais, né? Por mais que a pessoa tenha um comportamento mais de evitar pessoas, eu não gosto de junção, agora nem pode, né, pessoal? Não gosto de ir a festas, não gosto de falar muito, minimamente nós usamos, nós precisamos, né, a comunicação, né? Os adolescentes têm muito isso de se comunicarem por meios eletrônicos, mas há sim uma comunicação, tá? Então é impossível nós vivermos sem comunicação, sem relacionamentos interpessoais, certo? Nas organizações, pessoal, no ambiente de trabalho, o bom relacionamento interpessoal, ele vai ser muito importante, por quê? Porque a gente já sabe, né, que por meio da comunicação, uma boa comunicação, que eu vou falar depois no segundo tópico ali, que é comunicação assertiva, quando nós conseguimos nos comunicar de forma clara, né, de forma que a pessoa realmente consiga nos entender, isso vai fazer com que a gente consiga se conectar mais às pessoas. Consequentemente, os nossos relacionamentos interpessoais, eles vão ser facilitados, eles vão ser bons, eles vão ser agradáveis. Eu tenho certeza que vocês tenham experiências boas e ruins de relacionamentos interpessoais, né? Tem pessoas que é um pouco mais difícil da gente chegar perto, da gente conversar, da gente se comunicar. Tem outras que a gente consegue facilmente, né, estender um pouco mais uma conversa, enfim, né? Mas isso depende muito de características pessoais também, tá? Mas o que eu quero deixar frisado aqui é para que uma organização, né, o mercado de trabalho flua, relacionamentos interpessoais são extremamente importantes, tá? Porque tornam as equipes mais coesas, por exemplo, né, mais unidas, torna o ambiente de trabalho melhor. Como é bom, né? Quando a gente chega num ambiente de trabalho assim que a gente pode conversar com as pessoas, dar um bom dia, né? Bom dia para quê? Né? A gente já quer se afastar, né? Então, um bom relacionamento interpessoal vai fazer com que a gente se sinta feliz, né? Muda o nosso humor, as pessoas se contagiam também.
tipo, essa coisa de uma boa comunicação e de um relacionamento saudável entre as pessoas, certo? E, consequentemente, gente, um bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho vai levar à produtividade, porque a gente está trabalhando com prazer, a gente consegue se comunicar, a gente consegue falar e ser ouvido, e isso é essencial para a satisfação, né, de cada uma das pessoas que trabalham, enfim, nas organizações, e, consequentemente, a produção vai ser mais alta e melhor, né, uma qualidade melhor, tá? O que difere, pessoal, esse ponto é interessante, né, dos relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho, para os relacionamentos interpessoais, por exemplo, com amigos, né, com pessoas que a gente gosta de estar junto, porque a gente escolhe, é justamente isso. O primeiro ponto é que nós não escolhemos, né, os nossos clientes, os nossos colegas, né, os nossos superiores, os líderes, enfim, são pessoas que a gente vai ter que conviver, com as quais nós vamos ter que conviver no ambiente de trabalho, gostando ou não, tendo afinidade ou não, né? Por isso que quando a gente fala em um bom relacionamento interpessoal, a gente vai entender que a gente pode desenvolver habilidades para se relacionar de forma mais saudável com essas pessoas no ambiente de trabalho, né? Porque quando o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é fragmentado, a gente fala, a pessoa não entende, não escuta, ignora, isso tudo gera uma frustração muito grande, né? Gera um mal-estar muito grande e a gente se sente, não quer mais, né? A pessoa fica de mau humor, enfim, tá? Então, o primeiro ponto é que no ambiente de trabalho, então, nós não escolhemos as pessoas, os fornecedores, enfim, né? Elas estão lá, nós estamos lá e a gente tem que dar conta disso. E o segundo ponto, pessoal, é que independente, né, da gente ter semelhanças ou afinidades, que é comum isso, nós temos mais afinidades com algumas pessoas, isso acontece até dentro da família, né? Independente de nós termos mais afinidades, semelhanças, gostos parecidos ou não, nós precisamos, né, nos esforçar minimamente para que a gente consiga ter um bom relacionamento interpessoal. E isso, pessoal, a gente não aprende, né? Nas escolas, nas faculdades, enfim, porque não dá conta, né? É por isso, até eu fiz no meu Instagram, eu coloquei umas perguntinhas, eu perguntei se o pessoal sabia a diferença, ou sabia o conceito de soft skill e hard skill. Que palavras são essas? São termos do inglês, tá, pessoal, que não são traduzidos, literalmente seriam habilidades leves, né? E habilidades duras. Soft skill, que seria habilidade leve, tem a ver com uma boa comunicação, com o modo como a gente lida com as nossas emoções, com o modo como a gente lida com as frustrações. E hoje, pessoal, o mercado de trabalho precisa muito de pessoas que tenham essas habilidades, essas soft skills, essas habilidades mais ligadas ao nosso comportamento, tá? Hard skill é algo mais técnico, né? Eu vou lá, faço curso, aprendo a técnica, extremamente importante também, né? Ganho um diploma, seja um curso de línguas, um curso técnico, uma faculdade, enfim. Mas isso tem como nós quantificarmos, a gente pode chegar e mostrar. Tá aqui meu diploma. O nosso comportamento não tem como a gente, né, mostrar, não no primeiro momento, tá? Porque tem testes, enfim, que a psicologia consegue mensurar algumas coisas, mas são habilidades nas quais não tem uma faculdade, uma escola para a gente aprender, né? Inteligência emocional, como se comunicar, como lidar com frustração, né? Com problemas, questões pessoais, tá? Então, quando vocês ouvirem esses termos soft skill, lembrem-se que são habilidades de comportamento e que são muito importantes, tá, pessoal? E são possíveis de desenvolver, sim, certo? Pessoal, tá fazendo sentido até aí? Vocês podem sinalizar um okzinho, alguma coisa assim? Tá? Certo. Isso faz parte da comunicação, né? A gente verificar se o que a gente fala está sendo, enfim, útil, claro, etc. Bom, pessoal, outra coisa importante, né, de um bom relacionamento interpessoal, na verdade, eu já disse, vai impactar no clima organizacional. O que é o clima organizacional? É como as pessoas dentro da empresa se sentem, né? Esse bem-estar, né? Então, quando a gente tem, né, um bom clima organizacional, uma boa comunicação, bons relacionamentos dentro da empresa, como a gente sai feliz, né? Como a gente pode até sair cansado fisicamente, ou até com a cabeça cheia, enfim, mas a gente se sai bem, né? E o contrário também é verdade, quando a empresa
né? Quando as pessoas dentro da organização são muito rígidas, são muito fechadas, se comunicam pouco, se comunicam mal, a gente vai ter um cansaço psicológico muito maior, certo? Depois, se vocês discordarem de alguma coisa, né, vocês pontuem, mas tudo que eu estou trazendo, com certeza tem uma literatura, tem estudos, né, por trás, a gente consegue ver, só de pensar na nossa vida que isso realmente faz sentido. Tá, pessoal? Então, agora, eu vou passar para os tipos de comunicação, porque relacionamento pessoal é algo bem, teoricamente, simples, né? E antes de explicar para vocês esses nomes técnicos, né? Comunicação passiva, comunicação agressiva e comunicação assertiva, é importante a gente entender o conceito de comunicação, né? Então, tecnicamente, a gente pode dizer que a comunicação é definida com um processo pelo qual uma pessoa, um grupo ou uma organização, que é o emissor, é a pessoa que vai comunicar algo, como eu estou fazendo agora, estou comunicando, eu sou emissora, transmite algum tipo de informação que nós chamamos de mensagem, e essa mensagem vai ter um receptor, alguém que vai receber essa mensagem. Até aí parece muito simples, né? O pessoal aí que já passou dos 30, 40, com certeza, quero acreditar que já escreveu cartas, né? Então, na carta nós temos no envelope, né? Eu até esqueci o nome, o remetente, né? Que é a pessoa que escreve a mensagem, que é a carta propriamente dita, e quem vai receber é o receptor, né? Parece simples, gente, mas não é, tá? Um dado que eu já quero dar para vocês é que, assim, ó, um dos maiores problemas dentro das organizações, e eu abriria um parêntese aí, não só nas organizações no mundo, né? Se deve à má comunicação, a uma comunicação que não é eficiente, uma comunicação que não comunica de forma clara, aquela coisa do fala, mas não diz, tá? Já vou explicar melhor isso. Então, o processo de comunicação, né? Tem que ter um emissor, né? Eu tô aqui falando. A codificação, o que é isso, pessoal? Vem de código. Tudo que está no meu pensamento, todas as informações que eu estudei, que eu coletei, eu tenho minha cola também aqui, tá, pessoal? A gente costuma fazer pauta para se organizar, né? O Elisandro concordou, a Janine também, né? Vem muita informação, né? Geralmente na pessoa que está comunicando. Então, eu preciso transformar esse monte de informação em algo que vocês vão entender, né? Então, eu preciso codificar isso por meio da linguagem. Agora, nós estamos aqui falando português, né? O que eu estou falando tem uma ordem, tem uma sequência, certo? Por sua vez, eu estou comunicando algo, que é a mensagem, né? Aqui a gente está usando o canal que é a internet, né? E vocês têm um papel muito, mas muito importante hoje. Por quê? Porque vocês são responsáveis também por decodificar essa mensagem. O que isso quer dizer? Todas essas informações que eu estou dando, vocês vão dar um sentido para elas. Vocês têm que fazer um esforço de prestar atenção, de acompanhar, né? De não se desfocar tanto, para aí sim conseguir entender e a mensagem ser recebida. Só quando a mensagem realmente clara, a gente pode dizer que a comunicação foi bem feita, foi bem realizada, né? Se eu falasse, eu não sei falar, tá, pessoal? Mas se eu falasse, sei lá, em polonês, né? Eu não sei se tem alguém que fala, eu adoro, né? Já a Janine disse que não. Sempre tem, mas eu sei, né? Na sala de aula sempre tem, mas eu sei. Eu digo, droga, né? Mas assim, sei lá, japonês, né? Polonês. Eu poderia até comunicar, até tentar comunicar uma mensagem, mas vocês não iriam entender, né? Aí dá uma coisa de repulsa, de incômodo, de ansiedade, de impotência, né? Então, por isso que a comunicação é essencial, né? Que tenha a participação tanto de quem comunica, de quem fala ou de quem escreve, quanto da pessoa que vai receber essa informação, né? Quem é meu público? Quem é que vai me escutar, certo? Fazendo sentido até aí, gente? Tá? Ok. Perfeito, perfeito. Rogério, até deixa eu fazer um comentário aqui que eu acho que é super pertinente. Tu comentaste da importância e quando tu falou, eu lembrei, olha só, as coisas elas se conectam, né?
e eu participei de um evento no início deste ano, enquanto era possível, um contato mais humano, né? E dentro desse evento foi levantado as 10 habilidades não técnicas, né? Então, vamos lá, que seriam as soft skills, mais propriamente, que são super importantes, serão super valorizadas a nível futuro, e dentre essas 10, o que tu comentaste tá lá na lista, né? Então, essa visão, ela é super importante para nós, como pessoas, até porque quando nós falamos disso, nós estamos falando com a nossa família, com a nossa comunicação, que pode ser no trabalho, pode ser lá na parte acadêmica, nós quando estivermos com nossos colegas, está tudo relacionado, mas principalmente para o sucesso. Então, vejo que isso, ele permeia a todos os pontos, juntamente com algumas outras habilidades, mas eu lembrei dessa que tu mencionaste, está lá entre as 10 habilidades que serão requeridas a nível futuro para as pessoas. Tá? Então, um adendo aqui, fica à vontade. Obrigado. Aqui, ó, mãe. Ok, eu não sei, alguém ligou o micro... Ah, não. Alexandre? Alguém quer comunicar alguma coisa? Só porque o microfone ficou ligado, só para a gente confirmar. Ai, eu não sei mexer nisso aqui. Tudo bem, fica tranquila, fica tranquila. Nós vamos aprendendo, Alexandra, tá? Bom, gente, então, eu gostei do que... Tem um botãozinho que é um microfone. Isso, excelente. Muito bem, aprendeu rápido ali, né? Então, né, Elisandro... Desculpa, Rogério, o pessoal quiser fazer pergunta, tá? Pode ficar bem à vontade. Se quiser, sinaliza para nós aqui no chat que nós podemos abrir o microfone, ou se não, pode fazer perguntas direto aqui digitando, tá bom? Fique bem à vontade. Ótimo, excelente. Então, Elisandro, gostei muito da tua tradução aí, né? As habilidades não técnicas, exatamente isso que são soft skills. Perfeito, perfeito, né? Bom, então voltando, pessoal, todo esse processo de comunicação, né, ele se dá dentro de um contexto. O que é um contexto? São as circunstâncias, por exemplo, aqui, né, a gente está... tem todo um contexto, o público que está participando, né? O objetivo de vocês ao virem aqui me escutar, né? Então, eu até vou fazer uma brincadeirinha que eu costumava dizer para os alunos, né? Por exemplo, digamos que vocês estivessem lá ou na universidade ou num ambiente de trabalho, alguma sala de reuniões ou sala de aula, e no quadro estivesse escrita a seguinte mensagem: eu estive lá há 2 dias. Lembrei-me de ti. Te espero no mês que vem, no horário de sempre. Gente, é uma mensagem totalmente sem contexto, porque eu não sei quem é esse eu não sei quem é esse tu. Há 2 dias. Quando? Desde quando essa mensagem está lá? Né? No horário de sempre. Então, é uma mensagem que não comunica, né? E aí, né, Elisandro e Janine, o pessoal que dá aula, quantas vezes a gente vê problemas simplesmente de comunicação dos alunos quando apresentam trabalhos, quando realizam provas, eles sabem, mas muitas vezes não sabem comunicar aquilo que querem. Tá, gente? Mas isso é habilidade. Quando eu digo habilidade, pessoal, eu estou dizendo o seguinte, é treino, é experiência, tá? Ninguém nasce sabendo, a gente precisa exercitar. E quanto maior a nossa dificuldade, maior a tendência a cair fora, né? A evitar. Mas é o contrário que vai conseguir nos fazer crescer, nos fazer evoluir. Então, enfrentar essa fuga é o mais recomendado, tá? Então, tem uma característica, eu já comentei isso antes, né? A característica do receptor, da pessoa que recebe a mensagem, influencia muito o modo como essa mensagem vai ser entendida. Tenho certeza que todos vocês já passaram por uma situação de mal entendido, né? Nós chamamos, pessoal, o nome técnico de qualquer coisa que dificulte a clareza da comunicação, a gente chama de ruído. É um nome técnico, tá? Então, ruído não é só barulho, é qualquer coisa assim que, mas não entendi, não ficou claro, né? Qualquer coisa que interfira no processo comunicativo, né? Ou que distorça a mensagem. Então, é muito comum, né?
Bom, outro dado que eu acho interessante é que 1/3 das atividades dos administradores são dedicadas à comunicação rotineira, né? Porque a gente, isso rotineira, tá? Essa coisa de trabalhar com documentos, né? Informar a rotina de trabalho. Então, vocês vejam que a comunicação, a gente pode dizer que ela está presente 100% do tempo, ou quase 100% do tempo, né? Só quando a pessoa está sozinha que a gente até pode falar que não. Aí não há uma comunicação interpessoal, mas a comunicação faz parte, de fato, da nossa vida, tá? E ela exerce um papel extremamente importante, né, nas organizações, a comunicação, por quê? Porque a gente precisa dela desde para fazer palestra, para fazer reuniões, para comunicar o funcionamento da empresa, né, para perguntar coisas para os colegas de trabalho. Então, tá aí a importância dela mais que comprovada, né? Então, gente, para a gente ter uma comunicação clara, são necessárias algumas habilidades, né? Como o Elisandro falou. Gente, eu sou péssima com nomes de pessoas, eu acertei teu nome. Elisandro, sim, desculpa. Tá, gente, eu dei aula há 10 anos no ensino superior. Opa! Eu dei aula há 10 anos no ensino superior e eu sempre tive muita dificuldade com nomes, tá? Isso é uma coisa também. Tamo junto, Elisandro, que bom, né? E isso não é nada pessoal, tá, gente? É algo que acontece. Bom, então, para a gente ter uma comunicação clara, eu vou elencar aqui algumas habilidades para vocês, tá? Primeiro, pessoal, é escuta ativa. Olha que interessante esse nome. Escuta ativa, como eu falei no comecinho, né? Aqui dessa aula, dessa palestra, enfim, é quando a gente não só escuta, não é dizer assim, ó, eu vou ligar a TV porque eu quero um barulho. Isso não é uma escuta ativa. A escuta ativa é quando, de fato, nós estamos presentes, né? Junto, conectado com aquela pessoa que está comunicando algo, né? Então, há um esforço de pensamento, o que a gente chama de um esforço cognitivo, para que a gente entenda aquilo que a pessoa quer comunicar, né? É aquela história, tu tá ouvindo mesmo, sabe quando a gente, isso acontece muito hoje em dia, né, nas famílias, as pessoas sentam na sala com o celular para conversar, tomar chimarrão, né? E aqui no sul, pelo menos, eu vi que tem gente de Minas Gerais aí, Curitiba, mas enfim. Olha que legal, a Daniela que usa muito a escutativa com alunos, muito bem, isso é muito importante, né? Porque até tem alguém muito famoso, gente, cujo nome eu não lembro, né? Que diz que tem muitos cursos não é retórica, cursos de oratória, né? Mas que faltam cursos de escutatória, né? E como é coerente isso? Porque a gente aprende até a falar, mas a escutar, né? A gente geralmente escuta pensando numa resposta. A gente mal escuta e já quer, né? Não, então, dar o espaço para o outro, né? Dar esse tempo para que o outro comunique, né? Vocês já devem ter ouvido isso também. Posso terminar a frase? Né? Que a pessoa mal começa a se comunicar e o outro já, né? Ou assim, a pessoa às vezes está triste, né? Quer comunicar algo ruim que aconteceu, e a pessoa, mas eu também, comigo é pior, né? Falta empatia na escuta, tá? Então, são pontos para a gente cuidar. Então, além da escutativa, a capacidade de resposta, gente. Isso é essencial. O que é a capacidade de resposta? Eu fiz isso várias vezes aqui, vocês fizeram comigo aí também, né? Explorar ou o que não ficou claro, questionar, né? Escutatória, legal. Questionar, esclarecer, né? Quando eu pergunto para vocês assim, faz sentido? Né? Vocês me dão um feedback. Então, isso mostra que eu estou dando esse espaço também para que vocês me deem um retorno, né? Porque não adianta ficar falando, daqui a pouco ninguém entendeu nada, não faz sentido nenhum, né? Não é essa ideia. Então, quando a gente, essa coisa de balançar a cabeça, né, pessoal? Porque que a gente vai ver daqui um pouquinho que a linguagem corporal é muito importante também. Então, eu sou uma, gente, eu tô em palestra, eu tô o tempo todo assim, ó, né? Claro, geralmente quando eu concordo, né, para mostrar que eu tô acompanhando, que eu tô conectada. Cuidar muito das expressões faciais, né? Eu sou muito expressiva. Então, às vezes a pessoa fala uma coisa, eu não concordo, eu fico pensando assim, né? Isso é comunicação, isso está junto no processo de comunicação, tá? Então, às vezes a pessoa vai dizer assim, ai, o que tu me olhou com essa cara? A gente comunicou. Sinto muito, tá? Sinto muito não, acho que é muito bom a gente comunicar, mas talvez deixar claro para a pessoa o que a gente comunicou, né? Para não haver mal entendido, senão um fica pensando que o outro pensou e dá uma bagunça, né? Muito ruído na comunicação. Então, fazer perguntas, né? Esclarecer, resumir. Bom, então, Elisandro, tu me falou isso, 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 isso. Foi isso. Não foi isso, né?
Uma boa comunicação requer essas habilidades são muito úteis para uma boa comunicação. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre a comunicação oral e a comunicação escrita, né? A comunicação oral, claro que vai depender se eu vou assistir um vídeo gravado ou se aqui nós estamos ao mesmo tempo conversando. Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper, vocês podem, né, fazer perguntas, colocar opiniões, enfim. Então, é uma comunicação muito mais fluida. Ela é mais espontânea, né? Ela parece ser mais fácil. Na comunicação escrita, isso não acontece, né? Hoje eu fiz uma enquetezinha que eu comentei com vocês e perguntei se as pessoas têm mais facilidade na comunicação oral escrita, né? Por voz ou por texto. E as pessoas, a maioria colocou por texto, né? Porque hoje a gente está muito no WhatsApp, a gente está muito, né, nas redes sociais. Então, tem que ver isso. Acho que foi essa a resposta, gente. Porque tem os dois lados, né? A comunicação oral por exemplo, assim, depende. Eu sou super comunicativa, mas não me pede para eu apresentar um trabalho, para eu apresentar dados na reunião, para eu ligar para o cliente, que eu não vou conseguir, né? Então, tem toda uma questão de contexto também. E, por fim, então, saber diferenciar essas duas, tá? Que eu não vou me estender, mas podia dar várias características, né? Mas vamos falar só uma coisa que eu acho importante, e-mail, tá? A Janine vai lá, me mandou um e-mail. Poxa, a ideia é que o e-mail já esteja claro, porque se eu ter que ligar para ela ou mandar um e-mail perguntando se o e-mail que ela me mandou quer dizer tal coisa, a gente perde muito tempo, né? Por isso, tenham paciência, desacelerem um pouco quando vocês quiserem se comunicar, tá? Tanto por fala quanto por texto. As pessoas ansiosas têm muita dificuldade com isso, né? De mandar correndo, de não prestar atenção, e depois a gente dá muito mais trabalho, tá? Bom, e entender também outro ponto que faz parte de uma habilidade necessária para quem quer se comunicar bem, é o que eu mais ou menos falei antes, que a comunicação não verbal é responsável por até 60% da mensagem comunicada, né? Porque eu podia falar com vocês assim... sabe? Então, né? Que saco, que dia é hoje, quarta? Podia estar fazendo qualquer coisa. Gente, olha que agressivo, olha que tom, né? Então, a pessoa lê no nosso rosto, a pessoa lê nos sinais do nosso corpo, o modo como a gente se dispõe a comunicar algo, né? Quantas vezes eu escuto das pessoas, o fulano até me ouviu, né? Mas fez uma cara, mas, eu acho que ele não gostou muito, eu acho que tá de mal comigo. Daí começa um monte de acho, né? E o que a gente chama de psicologia de leitura mental. O fulano acha que o outro acha. Aí, se a gente for conversar com o outro, não, nada a ver. Aquele dia eu te dei mal, bom dia, porque eu estava preocupada, estou com um problema em casa. E a gente já está achando que o outro não gosta de mim, né? Tudo é comunicação, gente. Tudo se resume em relacionamento interpessoal e comunicação, tá? Então, uma pessoa se comunica por meio dos olhos, né, gente? Aqui é importante que quando a gente olhe para as pessoas na comunicação, nem ficar com aquele olhar assim, vidrado, né? A pessoa se sente desconfortável, ela se sente ameaçada, né? Porque, não me olha tanto, tão firme, né? E também naquele olhar assim, né? Eu tô aqui falando com vocês e tô mexendo aqui nas minhas unhas, né? Tirando esmalte, enfim. Então, pessoal, né? Não. Então, além da escuta ativa, essa fala ativa, não existe esse termo, tá? Estou inventando agora, mas essa fala de se colocar naquele momento junto com aquela pessoa. Eu gosto muito da palavra se conectar com o outro, sabe? Se vincular com as pessoas com as quais a gente está se comunicando, tá? Então, a questão do olhar, cuidar, eu sei que tem gente que tem dificuldade, tá, pessoal? Fazendo um parênteses aqui bem importante, né? Algumas pessoas ou muitas pessoas com o próprio diagnóstico de autismo, né, costumam ter mais dificuldade de olhar no olho. Então, não é porque a pessoa é mal educada, porque a pessoa isso é com aquilo. Às vezes há questões psicológicas, tá, de problemas que a pessoa se sente extremamente desconfortável. Aí a gente também não vai forçar a barra, né? Mas aí entra o autoconhecimento para a gente saber. Movimentos e expressões faciais, vocês podem ver que eu estou o tempo todo fazendo careta, eu assistindo a aula um terror, porque além de perguntar um monte, eu fico fazendo careta o tempo todo, né? Tom de voz, gente, tom de voz, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma frase mais ou menos assim, o que importa não é a mensagem, não é o que é dito, mas
como é dito. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho uma experiência que eu tive no meu mestrado, né? Que eu estudei letras antes de psicologia, eu fiz mestrado em linguística aplicada. E uma professora extremamente bem educada, gente, uma gentileza de pessoa. Ela disse assim, então, Rogéria, eu vejo que no teu texto, né, ela não era daqui de São Paulo, você usou bastante o termo uma vez que. E eu entendo que cada pessoa tem sua marca no texto, cada pessoa deixa o seu estilo, mas dá uma olhadinha, de repente ela foi extremamente gentil para me dizer o seguinte, o teu texto está cheio de uma vez que, tá horrível isso, muda, enriquece esse vocabulário, mas o modo como ela me falou, me passou segurança, né? O tom gentil de fala mostra gentileza, mostra segurança. A gente até faz questão de escutar críticas, quando essas críticas são colocadas de forma leve, né? Que daí a gente vai chegar daqui um pouquinho no outro tópico, que é uma pessoa que fala de forma mais flexível, de forma gentil, enfim, de forma bondosa. Então, às vezes, pessoal, né, no ambiente de trabalho, a gente tem que comunicar e escutar coisas bem duras, coisas difíceis, coisas que vão nos afetar emocionalmente, mas o modo como isso é dito ou recebido pode fazer bastante diferença, tá? A própria postura e os movimentos corporais. Não adianta estar conversando dando ordem, porque eu já ouvi isso, as pessoas dando ordens para as demais pessoas, né? Funcionários de uma empresa, a pessoa está de costa mandando, gente. Péssima comunicação. Vai comunicar algo, não tem que gritar no corredor. Eu sei que às vezes o tempo é curto, que a gente tem que se deslocar, mas assim, quanto mais a gente fazer essas tarefas comunicativas uma vez só e de forma clara e gentil, o resultado vai ser muito melhor do que tu ficar gritando, tu falar, mas eu já te disse isso. Mas que coisa, tu não presta atenção no que eu te falo. Olha como fica ruim receber isso. Dá vontade de sair correndo mesmo, e tem que sair correndo mesmo, né? Não tem, gente, a gente chama a pessoa, né? Depois eu vou dar as dicas. Bom, então, agora eu vou explicar para vocês, deixa eu ver o horário, vamos passar um pouquinho das 9, tá? Os tipos de comunicação passiva, agressiva e assertiva. A comunicação passiva, pessoal, geralmente vem das pessoas que têm um comportamento mais submisso. Então, aquelas pessoas assim que tudo tá bom, que tanto faz. O que tu quer jantar hoje? Ai, tanto faz, tu escolhe. Né? Colega, dá uma mão aqui, dá uma ideia, eu tô com esse problema, o que tu acha? Ai, tu que sabe, né? Então, aquela pessoa, o que tu acha? Ah, acho que sim. E a pessoa diz, não, acho que não. Não, eu acho que não. Então, gente, é uma pessoa que se comunica de forma muito tímida, quando fala muito pouco, e se auto-negando, ou seja, a pessoa fica com medo de expressar suas ideias, né? Quando ela discorda de algo, ela diz, então, eu vou ficar quieta. Você está na reunião, né? Cheio de coisas legais para falar, para comunicar, para compartilhar. E ela, não vão gostar, vou ficar quieta, porque eu vou falar bobagem, porque vão rir de mim, vão me julgar. Ai, gente, eu fico com uma pena, porque como tem pessoas que têm coisas bacanas para comunicar, mas por esse medo de julgamento, que é muito comum, né? Em adultos jovens, inclusive, elas acabam acreditando que os seus direitos são menores, que elas valem menos do que as outras pessoas. Ah, mas eu sou só um funcionário, ninguém vai mais me ouvir. Ah, porque eu não mando em nada lá, eu sou só mais um. Poxa, é uma forma muito triste, assim, de se autodepreciar, de se julgar, né? Então, não tenham medo, né, de dar ideias. Essa comunicação passiva, ela acaba praticamente aceitando tudo, né, se expressando minimamente. E tem uma frase de um psicólogo que eu gosto muito, pessoal, que é o Walter Rizzo, que ele fala muito bem sobre esses tipos de comunicação, e ele diz o seguinte, ó, abre aspas, as pessoas submissas podem ser muito queridas no começo, mas com o tempo provocam tédio. Precisamos de um pouco de repulsa, um pouco de oposição construtiva para que os laços afetivos se fortaleçam. Fecha aspas. Então, aquela pessoa assim, eu nem vou chamar o fulano, porque ele nunca fala nada mesmo, vamos fazer a reunião só nós, porque a gente decide. Olha que chato, a gente acaba excluindo, né, essa pessoa por ela ter uma comunicação mais passiva, enfim. O ideal é que a gente consiga, né, a discordância também, opiniões diferentes, né, isso é bacana da gente lidar não só no discurso, mas também na prática, no dia a dia, e não estou dizendo que é fácil, tá, mas é possível. Então, a comunicação passiva é essa do, tá.
A comunicação agressiva, pessoal, essa eu acho que muita gente conhece. A pessoa que humilha, que tem um tom agressivo. Mas, tchê, tu não tá vendo? Não te mandei fazer isso ontem, que tá esperando o quê? Né? A pessoa atende o telefone, né? Ela nem dá bom dia, boa tarde, boa noite, tá, o que tu quer? Gente, relacionamento de casal acontece muito isso, né? O que tu quer? Acabei de sair de casa, né? Ó, tem gente rindo aí, né? Mas ambiente de trabalho também, né? Às vezes pessoas com cargos superiores, por se acharem no direito, porque é o contrário, né? Da pessoa que tem a comunicação passiva. A pessoa com a comunicação agressiva, ela acredita que ela tem um direito de se comunicar daquela forma. Aquela história, eu mando, o resto obedece, né? Então, um tom humilhante, às vezes um tom irônico, gente, isso é tão triste. Porque a pessoa que escuta a mensagem, ela nem percebeu que a pessoa foi irônica, que a pessoa foi debochada, né? Então, é muito triste isso. Às vezes, de forma... Eu tenho uma hipótese para isso. Eu acho que quando a pessoa se comunica de forma agressiva... Gente, eu não li isso na literatura, talvez tenha, mas eu não sei, tá? Isso é uma suposição minha. Que quando a pessoa se comunica de forma agressiva, o que ela quer comunicar de fato é a emoção que ela está sentindo. Então, para dizer, tchê, mas tu não viu que eu já te falei antes? Ela está dizendo o quê? Eu estou cansada, eu estou irritada, sabe? E ela não sabe muito bem como lidar com isso, né? E isso ali, ó, a Renata falou da comunicação não violenta, muito bom, tema importantíssimo, né? Que tem muito a ver com isso, que é o outro tópico aqui. Na verdade, o outro tipo de comunicação, que é a comunicação não assertiva. É um tipo de comunicação também não violenta, né? Isso é muito importante. Então, a pessoa acredita que ela é melhor, ou que ela pode mais que as outras, porque seus direitos são. Né? Sabe aquela história assim, com quem tu tá falando? Gente, que modo ofensivo. Com quem tu tá? Já escutei isso, assim, é muito ameaçador. Aí vocês imaginam, uma pessoa com uma comunicação agressiva, imaginem um líder. Na verdade, dificilmente essa pessoa seria um líder, tá? Às vezes vai, né? Mas um chefe, enfim, né? Com uma comunicação agressiva. É um mel, ou seja, costuma atrair muito pessoas como comunicação passiva. É um casamento perfeito porque um manda e o outro obedece, né? Há uma conexão, mas isso é muito triste porque, né? Que nem a questão de relacionamento abusivo. A pessoa continua com aquele comportamento, todo mundo continua com o mesmo comportamento porque nenhum flexibiliza, tá? E agora, sim, a mais importante é a comunicação assertiva, né? Tá no nosso título, comunicação assertiva, a importância da comunicação, né? O que é comunicação assertiva ou comunicação positiva? Primeiro eu vou explicar o que é assertividade, tá? Assertividade, gente, é a gente dizer exatamente o que nós pensamos e o que nós sentimos, mas de modo coerente, ou seja, eu não vou nem agredir e eu não vou nem ser passivo, tá? Eu não vou ser submisso. Então, digamos assim, que eu leve um puxão de orelha do professor Elisandro, né? Por dizer, olha, Elisandro, tu me desculpa, eu não sei se foi tua intenção ou não, eu até acredito que não, mas eu me senti um pouco ofendida, um pouco chateada com isso que tu me falou, né? Estou disposta a rever, a mudar, mas eu penso que... Então, a gente consegue falar tanto o que a gente sente, quanto o que a gente pensa, assim, de modo espontâneo e suave. Gente, isso desarma a pessoa, geralmente, tá? Não sempre. Mas, às vezes, quando a pessoa tá só estressada, o que é muito comum, ela vai repensar, desculpa, não tem nada a ver contigo, ou, tô de cabeça cheia, né? Isso mostra como a gente lida mal, né, com as nossas emoções, com o estresse, e desconta muito na comunicação e nos relacionamentos, né, interpessoais. Então, pessoal, a comunicação assertiva é quando a pessoa é capaz de exercer ou defender os seus direitos pessoais, por exemplo, dizendo não. Gente, o que eu conheço de pessoas que não conseguem dizer não, tá? Elas acham, não, mas se eu disser não, eu vou estar ofendendo. Se eu disser não, vão pensar que... Gente, eu aprendi a dizer não, eu não sabia, tá? Recomendo um livro, depois eu vou mandar os livrinhos para vocês, se os professores ali permitirem, como dica aí de leitura, tá? Que é bem bacana nesse sentido. A pessoa que tem a comunicação assertiva, ela consegue discordar, expressar sentimentos negativos, sem se deixar manipular, porque ela não vai ter uma comunicação passiva, e sem manipular nem violar os direitos dos outros, tá?
porque ela não vai ter uma comunicação agressiva. É libertador, gente, não é simples, tá, gente? Isso é treino, é uma habilidade. Mas quando nós aprendemos a ser assertivos, assim, ó, o mundo muda. Porque a gente se comunica com o mundo de forma diferente, tá? Tudo bem até aí, gente? Certo? Beleza. E os estudos mostram, pessoal, que a assertividade é mais eficiente do que a agressividade nos contextos também relativos ao trabalho. Tá? Olha que informação relevante, né? Então, você comunicar de forma assertiva, não adianta ir para casa a gente com aquela coisa, putz, mas eu devia ter dito tal coisa. A gente pode falar. Eu acredito que a gente pode falar muito, ou talvez tudo do que a gente quer. Agora, como, né? Aqui eu vou dar umas dicas para vocês. O que eu quero dizer? Tá? O que de fato eu quero dizer? Porque assim, ó, eu tinha uma tia, pessoal, pobrezinha, já faleceu, mas ela era bem idosa, tá? Faz tempo já. Ela é da fronteira, dela ia para nossa casa lá de vez em quando no inverno, no frio, ela dizia assim: ai, tá tão bom hoje para comer uma sopa, né? E eu assim, né? Pede o que tu quer. Chega e diz: olha, tá tão frio. Se a gente vai jantar, não dá para fazer uma sopa. Dá prazer de fazer a sopa. Agora, essa coisa da indireta. Gente, indireta. Olhar assim, ó, né? Gente, isso não comunica. Não comunica. E vou dizer, as pessoas não têm obrigação de adivinhar o que vocês querem dizer. Isso é responsabilidade de cada um. Assim como vocês não têm responsabilidade de adivinhar o que o outro quer dizer. Não vem com aquele papo assim: ai, mas o fulano me conhece há tanto tempo. Ele sabe. Que obrigação ele tem de saber. Tá? Então, comuniquem. Certo? Então, o que eu quero dizer, de fato, se eu quero que ligue o ar-condicionado, eu vou dizer: ai, Janine, tá muito calor, dá pra gente ligar o ar um pouco? E não assim: ai, tá calor, né? Ai, que horror, deixa eu pegar o papel aqui. Assim, olha pro ar assim, né? Gente, isso é muito chato. Se eu vejo isso, eu ignoro, tá? Eu ignoro, porque assim, ó, fala, né? Um ladinho meio, né? Mas aqui, de novo, a gente pode falar, não vou xingar a pessoa, tá? Então, o que eu quero dizer? A quem eu quero dizer? Com quem eu quero conversar? Com pai, com mãe, com filho, com marido, com esposa, né? Com o chefe, com o líder, com o colega, com alunos, com professores, com quem eu quero conversar. É essencial. Quando e onde eu vou estar em casa assistindo futebol e gritando e falando palavrão, que é super comum, né? Não estou dizendo que não é errado, né? Não tem questão de certo e errado aí, mas é diferente de eu estar num ambiente organizacional, né? Ah, mas o chefe é faixa, o chefe é, né? Não, é importante a gente respeitar essas questões, né, de hierarquia, tá? Como funciona? A gente tem que entender como funciona o contexto, a organização, enfim, tá? Então, quando eu quero dizer e onde, e já vou dar uma dica para vocês. Ontem ainda eu li a notícia de uma pesquisa que diz que segunda-feira não é uma data boa para a gente conversar com o chefe, tá? Porque, assim, segunda-feira as pessoas geralmente estão com o humor mais irritadiço, deprimido, né? E, gente, foi pesquisado isso, vejam que interessante. Então, assim, ó, pedir aumento de salário, fazer alguma queixa, alguma exigência, não façam na segunda, tá? Sexta-feira, gente, o humor das pessoas costumam a melhorar. Final da semana vai aumentando. Na verdade, não é. É num livro que eu vi, depois eu passo para vocês. Eu fiquei assim, uau, né? Então, aproveitem quando vocês querem pedir coisas, deixar mais para o final da semana. Que incrível, né? Comportamento humano. Bom, qual o modo mais claro, mais honesto e gentil de comunicar isso que eu quero? Quem tem filhos ou experiência com crianças, né? Sabe quando a criança, adolescente, vem cheia de mãe, assim, ai, por favor, mãezinha, só hoje. Ai, tá, vai, né? Não é assim? Agora, essa criança porque tu nunca me dá nada, porque tu é... Gente, olha o segredo. O como é dito. Qual o modo mais claro que aí é chantagem, tá? Confesso pra vocês, né? Mas o modo claro, honesto. O que eu quero dizer com honesto, gente? É congruente, ou seja, como eu tô me sentindo, né? Tem que fazer sentido o que eu quero, o que eu vou comunicar com aquilo que eu quero comunicar. Não pode haver uma lacuna, haver um espaço com aquilo que eu quero dizer e o que eu vou dizer.
Ah, eu quero dizer tal coisa, mas eu vou dizer outra coisa. Gente, isso não tem sentido nenhum. Então, eu acho melhor nem comunicar, tá? Então, de novo, o que eu quero, a quem, quando, onde, qual o modo mais claro, né? E gentil. Certo, gente? Vamos para o último tópico, tá? Para eu não ocupar muito tempo de vocês, mas ele não é muito extenso, que tem muito a ver com os tipos de comunicação, né? Que é qual a importância da flexibilidade nas relações interpessoais. Então, uma comunicação assertiva, que é essa comunicação que eu vou falar de forma clara, o que eu penso e o que eu sinto, sem ofender e sem eu me humilhar. Uma comunicação assertiva está diretamente relacionada ao que a gente chama de flexibilidade. Flexibilidade cognitiva, o que é? É aquela pessoa de mente mais aberta, né? E aí já vou direto separar os tipos, né, de mentes, digamos assim, de mentalidades que tem muito a ver com os tipos de comunicação, tá? A flexibilidade mental, pessoal, ela também é uma habilidade, tá? Porque faz com que a gente consiga se adaptar mais às situações, né? O projeto aí, né, Lifelong Learning, tem muito a ver com como a gente lida com mudanças. Mudanças acontecem o tempo todo, gente. Acho que isso vai aumentar mais ainda com a história da pandemia. As pessoas com maior flexibilidade de adaptação, com mais criatividade, com mais tolerância, conseguiram ter uma saúde física e mental muito melhor do que as pessoas rígidas, né? Então, vocês imaginem num ambiente de trabalho, eu ser flexível, né? Eu me adaptar, vai ser muito melhor para mim e para os outros. Eu já vou explicar o que seria essa flexibilidade, tá? Então, vamos lá. Eu conheço muitas pessoas que vão entre 8 e 80, né? Que confundem a autenticidade com uma mente rígida. Ai, porque eu falo mesmo, porque eu nunca volto atrás, conhecem? Ai, porque eu prometi, depois que eu prometo, assim, ó, nem tô, eu vou até o fim. Gente, isso é rigidez, isso não é autenticidade, tá? Não abro mão de tal coisa, eu tenho opinião firme, né? Comigo é 8 ou 80, péssimo, péssimo. Quer se dar bem no mercado de trabalho, esquece o 8 ou 80, tá? Estou falando de modo geral, mas funciona muito bem, tá? Eu costumo fazer uma brincadeira assim, ó, peguem uma folha, coloquem do lado o número 8 e na outra ponta o número 80 e preencham os números que faltam. Gente, entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Então, eu não preciso me comportar no ambiente de trabalho nem irritada e nem anjinho. Vai conforme o fluxo, conforme o contexto. Faz sentido, gente? Né? A gente flexibilizar o modo como a gente se comunica, como a gente se comporta, tá? Então, a mente rígida, aquela mente é a mente de pedra, né? É uma pessoa que sofre muito, gente, porque ela é 8 ou 80, não tem meio termo. Não, eu sempre funciono assim, às vezes as pessoas que são donos, né, de empresas, de organizações, estou generalizando, mas algumas pessoas, pelo menos mais velhas, né, têm um perfil muito rígido, assim, é 880, é do meu jeito, sempre foi assim, sempre funcionou, né, aí o cliente tal, ele é exigente, né, e como isso dificulta o nosso contato, a nossa comunicação e o nosso relacionamento, tá? Então, a mente rígida, ela fecha a porta para o mundo, tá? A mente líquida, pessoal, que é um outro conceito, é muito parecido com o submisso, né? Com o passivo. Aceita tudo, né? Ela não tem pontos de referência, né? Se a Janine falar, ela vai dizer que é A, aí o Eliseu diz que é B, ela diz, não, mas é B, né? Ela não consegue, ela não tem pontos para se fixar. O que ela sabe, o que ela conhece, o modo como ela se comporta, tá? É uma mente do tanto faz, muito volúvel, tá? E a mente flexível, que tem tudo a ver com a comunicação assertiva, né? E com o bom relacionamento, já para a gente concluindo, a mente flexível, eu gosto muito do exemplo assim, ó, é como, sabe, argila ou massa de modelar, né? A massa de modelar e argila, a gente pode criar qualquer coisa, né, com esses elementos. Ela não deixa de ser, ela não perde a essência. As pessoas têm muito medo de mudança, de flexibilizar comportamentos, opiniões, porque elas acham que elas vão deixar de ser quem elas são. E não, ela continua com a essência nossa a gente não muda. Tá, gente? Personalidade não muda. Nós mudamos alguns traços de comportamento. Então, ela é uma pessoa que ela tem referências, ela tem valores, o que é muito importante, ela tem pontos de vista, mas ela, né, o outro falou, ela escuta, não tinha pensado nisso.
Interessante isso que tu falou, né? Então, ela está aberta, é como diz, né, o autor, ela deixa a porta entreaberta. É uma mente curiosa, é uma mente criativa, gosta de explorar, né? Então, ela vai se comunicar, consequentemente, de uma forma mais interessante, tá, gente? Então, tem uma frase que eu gosto também daquele psicólogo que é o Walter Rizzo, cujo livro eu vou indicar depois para vocês, que ele diz o seguinte: a mente flexível está disposta à mudança, né? A mente rígida vê na mudança uma forma de derrota. E quanto o mercado sofre com isso às vezes, né? Claro que hoje eu percebo, pelo menos, não sei se vocês concordam, que as pessoas até no mercado são obrigadas a flexibilizar, né? Mas às vezes nem é porque elas querem, é quase uma coisa que vem de fora, assim, uma imposição. Então, pessoal, para concluir pelo menos a minha fala, eu vou fazer um resumo com 2 frases aqui, tá? A flexibilidade cognitiva, né, essa pessoa flexível, ela acaba tendo uma comunicação assertiva, que por sua vez impacta positivamente os relacionamentos interpessoais, porque são mais saudáveis, mais leves, o ambiente de trabalho fica mais produtivo. Sabe quando a gente vai conversar com aquele colega assim que é leve, que é bom estar junto? Pode passar o dia todo trabalhando com ele, é super bom, é? E outro ponto que eu quero remeter é que o que eu tratei aqui de novo são habilidades, ou seja, são aspectos que podem ser desenvolvidos sim, podem ser melhorados, aperfeiçoados ao longo do tempo. E assim, ó, o mundo é um laboratório, né, gente? O ambiente de trabalho é muito bacana para a gente flexibilizar comportamentos, justamente com aquilo que a gente não gosta, da gente repensar, da gente comunicar, e não ficar sofrendo, se estressando, criando doenças, né, por causa disso. Bom, gente, eu espero que eu tenha atendido minimamente as expectativas de vocês. Foi um prazer e agora estou aberta a perguntas, tá bom? Comentários, enfim. Legal, muito bom. Rogério, primeiro, né, de antemão, olha, várias dicas, viu? Confesso para ti que, por mais que muitas vezes nós imaginamos e nós tentamos nos policiar, né, nos cuidar, e conforme tu comentaste, é uma evolução. Então, nós não nascemos sabendo e vamos aprender ao longo do tempo. Enquanto o pessoal vai pensando algumas perguntas, então fiquem bem à vontade, pessoal. Quiserem falar com o microfone ativo, só comentar que nós liberamos. Mas também pode fazer a escrita aqui também. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para ti. A tua opinião, né, dentro dos teus estudos, conhecimento. A questão que tu falaste aqui, escuta ativa. E às vezes, como se diz, eu vou dar um exemplo, né, até real, né, como se diz, dentro da sala de aula, e, bom, são 2 processos, né, o professor e muitas vezes tem um aluno, e o pessoal pode estar fazendo alguma outra atividade, muitas vezes que não está 100% relacionada, mas eu estou escutando, né, tá, mas tu tá entendendo? Sim, sim. Então, que é aquela questão, tu está, por exemplo, nós poderíamos estar aqui, e queira ou não, poderia estar com o telefone, né, vendo alguma coisa, uma imagem. Agora, eu gostaria da tua fala em si no sentido seguinte, olha, o cérebro humano, a nossa capacidade, ela consegue interpretar as 2 coisas ao mesmo tempo de uma forma satisfatória? A resposta é muito clara e nem minha opinião, é neurociência, tá? Não. Definitivamente não. Eu vou dar um exemplo diferente, mas assim, é a mesma coisa. Vou dizer, Elisandro, eu quero que tu me diga 2 palavras ao mesmo tempo. Vai lá. Não vai. Tu pode falar casa cachorro, casa gato. Muito perto, mas não, gente, porque assim, a nossa memória ela é seletiva. Aí entra um monte de coisa de memória que não é tão simples, tá? Mas assim, a resposta é não, tá? Por quê? Porque a gente vai focar a atenção primeiro com mais foco em alguma coisa e a gente vai pegar outros aspectos assim de outras coisas, tá? Eu fazia isso, eu te confesso, tá? Às vezes assistia umas aulas, uns cursos online assim, ligava, daí abria uma rede social, eu tinha que voltar. Gente, não funciona, é perda de tempo. Já assisti tudo de novo e assim, ó, aí eu dou a dica, tira celular, coloca num lugar bem longe que tem que levantar para pegar, tá? Porque não, o cérebro não tem a capacidade de focar com a mesma dedicação a 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Principalmente se as 2 demandam as mesmas habilidades, tá, Elisandro? Porque alguém pode dizer assim, mas eu consigo dirigir e falar. Sim,
Porque a fala é uma área específica e a direção é outra. A gente consegue até porque vira automático, né? A direção é muito isso do automatismo, claro que tem que ter uma atenção, um treino. Agora, escutar, principalmente, duas coisas, não tem. Tá no Whats, tá no Whats. Não tá ouvindo a aula, não. Tá ouvindo pedacinhos da aula. Faz o teste, diz para eles dizerem o que foi, né? Exatamente o que eu falei. O que eu falei, resumir. Gostei da dica aí da questão das duas palavras ao mesmo tempo. Tá anotada aqui a dica. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixar agora aqui o pessoal, Janine. Rogéria, eu queria te perguntar, assim, por exemplo, a gente se depara, eu já tive uma experiência, né, pessoal, de encontrar com gente difícil de conversar e às vezes isso abala o nosso psicológico. Tu tem alguma dica para a gente se proteger desse tipo de gente que tu vê que não vai mudar e tu não consegue chegar perto? É como se elas criassem uma barreira, tipo, não chegue perto, tu tem até medo de falar com determinados tipos de pessoas. Então, como tu vê que essa pessoa não vai mudar? Alguma coisa para a gente se proteger e não se deixar contaminar, às vezes, né, ficar triste, desmotivado, esses tipos de pensamentos, né? Perfeito, Janine, excelente pergunta. O que acontece, né? Tu falou uma coisa muito importante, para a gente não ficar triste. Por que isso acontece? Porque possivelmente tu pega a fala dessa pessoa como algo pessoal, né? Então, eu não fiz bem. Lá no fundo, alguma coisa de, não dei conta, fui incompetente, enfim, mas lá no fundinho. Vai dizer, não, eu acho que eu fiz muito bem. Mas a gente fica tão afetado, né? E bem, como tu disseste, assim, as pessoas de fato rígidas, elas não vão mudar do nada, né? E aí, se a gente for um pouquinho mais além, falar de transtornos de personalidade ou coisas mais pontuais, é muito mais difícil realmente, tá? Da gente conseguir se comunicar. Agora, respondendo bem o que tu perguntaste, tá? Como eu posso me proteger? Primeiro, quando tu vai falar com essa pessoa, tu já saber que ela tem um perfil assim, que não é contigo que ela é assim. Isso diz respeito a ela. Tem uma coisa que eu comento muito com os pacientes, assim, que me relatam coisas parecidas, eu digo, isso não é problema teu, é do outro. Então, deixa com o outro. A raiva não é para ti. A raiva é dele ou dela, tá? Então, isso não está dizendo de ti, do teu comportamento, do teu perfil, da tua pessoa. Mas eu concordo contigo. É muito difícil a gente não se afetar. De novo, eu acho que tu vai continuar te afetando. Mas se tu pensares de uma forma mais racional, entender a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, é o modo como essa pessoa fala, já te prepara antes, né? Tenta ser gentil, fala num tom de voz baixo, porque assim, ó, tem pessoas que gritam também para se comunicar, né? Eu costumo dizer assim, ó, quem grita quer ser ouvido, né? A pessoa que grita, ela tá precisando de uma escuta. Então, chega num tom de voz mais bondoso. Oi, fulano, desculpa te incomodar, né? Mas gostaria... Faz a tua parte, tá? Entender quando aquilo te afetar e vier raiva, tristeza, principalmente, que eu acho que vem. Fica mentalizando. Essa raiva não é para mim. Isso não é para mim, né? Tu acha que tá bom? Ajudou um pouquinho? Sim, deu um problema aqui no meu mouse. Não, ótima dica, né? Eu acho que muitas pessoas passam por isso e às vezes a gente não sabe como lidar, né? Trabalhar, então, com esse tipo de pessoa, né? Que é complicado. E, Janine, só uma coisa que eu acho importante, né, para todo mundo. Muitas vezes por trás da raiva o que tem é medo, tá? Então, no fundo, quando a pessoa é muito raivosa, é medo de ela mesma ser julgada, de ela não ser bem aceita, de ela não ser bem vista, tá? Então, se tu conseguir enxergar essa pessoa como, sabe aquela criança que tá com medo e ela se manifesta com raiva? Ou até um bichinho a gente pode pensar, né? Um animal, ele não vai atacar de graça, né? No fundo, aquela raiva é um medo. Se tu conseguir visualizar assim essa pessoa, acho que fica um pouquinho mais leve também para ti, tá bom? Obrigada pela resposta. Bom, Rogério, temos uma pergunta aqui do Leonardo Amaral. Então, gostaria de saber como dizer não de forma mais educada possível, sabendo que a resposta negativa irá deixar a pessoa chateada. Que possível dica daria?
Deixa eu ver o nome, é Leonardo, né? Isso, Leonardo. Então, ó, é mais ou menos aquilo como eu falei para a Janine, tá? Quando nós comunicamos algo que desagrada alguém, é natural, tá? Que a pessoa fique um pouquinho ou muito chateada, um pouco chateada. A gente, né, quando as pessoas falam coisas que não fecham com o modo como a gente espera, ou como a gente gostaria que fosse, a gente também fica chateado, tá? Mas isso diz muito da gente ou do outro. Então, quando tu comunicar de forma assertiva, de forma gentil, tu disser não, né? E, gente, o não precisa de uma carta justificando por que eu não quero, por que eu não vou, porque, tá? Claro, contexto de trabalho aí tem que cuidar muito, né? Se eu posso, enfim, cada caso é um caso. Mas assim, Leonardo, se a pessoa ficar chateada, infelizmente ou felizmente, isso é problema dela, é uma questão dela. Não tem como tu garantir que a pessoa goste ou não daquilo que tu vai dizer. Tu pode falar do modo mais gentil, do modo mais caloroso, do modo, né? Agora, a gente não tem garantia nenhuma de como a pessoa está se sentindo, né? É que nem a minha fala aqui. Eu fiz o melhor, me dediquei. Pode ter gente que não gostou, é claro, e eu não tenho controle nenhum sobre isso, tá? Então, quando tu entender assim, ó, que além da tua intenção ser boa, o modo como tu comunicou foi razoável, se a pessoa ficou chateada, ficou irritada, isso diz a respeito dela, não carrega isso contigo, porque não é teu, é totalmente da pessoa, tá? Porque aí, de novo, aquela questão que eu comentei antes, que a comunicação precisa de um receptor, a boa comunicação, porque senão, tá? Então não te culpa, vou dar uma dica de livro, que é O Direito de Dizer Não, depois eu posto lá, do Walter Rizzo, maravilhoso, tá? Que dá algumas sugestões bem interessantes da psicologia sobre isso. Legal, muito bom. Rogéria, chegamos então aqui ao fim, tá? Eu gostaria de só fazer um fechamento, um comentário meu fechando aqui. Tudo que tu falaste, e aí eu estava, como se diz, fazendo os link e conexões, né? Isso é possível, isso é permitido, justamente. No seguinte sentido, muitas vezes a linguagem não corporal, e até tem um livro bem interessante do Alan e a Bárbara Piazzi, que é justamente tentar entender esse processo de comunicação, conforme tu mencionaste. Muitas vezes o braço cruzado, ele significa alguma informação, ou, enfim, são movimentos que podem ajudar as pessoas. Então, são habilidades que nós podemos ir desenvolvendo ao longo do tempo, seja por leitura, enfim, participando de um evento, como nós estamos fazendo agora, tu consegue pegar uma série de dicas, mas é importante, e eu friso, conforme tu mencionaste, para quem está aqui conosco, quem vai escutar depois, que tudo isso são formatos. Se hoje eu não estou agindo, identifiquei que aqui foi mencionado algumas questões e, de fato, eu faço aquilo que não deveria fazer, nada impede de nós irmos nos transformando. E claro, eu acho que é aquele negócio, né? Não é do dia para a noite, né? Não é 8, não é 80. Tu tem um tempo que tu vai levar. Então, fica aqui essa questão aqui para o pessoal, tá? E nunca é tarde, né? Para nós aprendermos e mudarmos e aprimorarmos. Eu acho que esse é o grande desafio que nós precisamos como um todo. Então, de minha parte, agradeço imensamente. Eu vou passar para a Janine e depois tem as meninas, a André e a Carol fazem um comentário e daí eu deixo a palavra final para tu fazer um fechamento final. Pode ser? Então, Rogério, mais uma vez te agradecer, né? Nossa, maravilhoso. Acho que eu ficaria mais uma hora aqui conversando. Mas, assim, muito bom assunto, eu acho esclarecedor, né? E, mais uma vez, te agradecer do fundo do coração, né? Tu disponibilizar o teu momento para nos passar esses ensinamentos, né? E essa habilidade, apesar de ser skill, né? Considerada skill, acho que ela é bem hard, né? De nós desenvolver, né? Então, muito obrigada pela tua participação no nosso evento. Eu vou passar agora a palavra para a André, a Carolina, né? Boa noite, então, novamente. Rogéria, muito obrigada por ter aceitado o convite para o evento de hoje, foi muito válido. Acho que tem coisas que eu notei que eu tenho que mudar. Com o tempo a gente vai conseguindo se aprimorar. A questão do não eu achei muito interessante,
Principalmente pelo fato, às vezes, de quando a gente fala não, parecer muito grosseiro e a gente acabar machucando a outra pessoa, né? Mas às vezes a gente se sente culpado pelo fato de dizer não, mas às vezes o não ele é realmente muito necessário. Até para mim que tenho a minha filha, então às vezes é muito difícil falar não para ela e também é difícil falar não para uma pessoa adulta também. Mas então, muito obrigada por ter participado. E seria isso, então. Eu também gostaria de agradecer a participação da Rogéria. As minhas expectativas com certeza foram superadas. Esse evento foi muito bom. Com certeza aprendi muita coisa. E com relação ao nosso evento em si, a gente vai estar enviando para vocês. Deixa eu ver se já está aqui no chat. Isso. Aqui tem o link do nosso Instagram, para o pessoal que ainda não segue a gente. Nós vamos compartilhar as dicas de livros e as indicações da Rogéria lá no nosso Instagram. Vamos compartilhar as ideias delas também. E temos um formulário de avaliação do evento. Então, a gente pede que vocês respondam para que a gente tenha um feedback de como foi, né? Eu acho que, no geral, é isso da minha parte. Muito obrigada. A palavra está novamente contigo, Rogério, para o fechamento. Obrigado. Tá bom, gente. Então, agradeço mesmo. É um privilégio, principalmente por eu não estar na faculdade agora, ultimamente, não fazer essa fala enche a gente de esperança e felicidade, tá? Então, invistam na comunicação de vocês, invistam nessas habilidades, tá? E estou à disposição aí também do meu Instagram, se vocês quiserem, né, continuar o papo de alguma forma, tá bom? E só agradecer realmente, tá bom? Tudo de bom para todos vocês. Obrigada para quem ficou até o fim aí para assistir. Obrigada. Pessoal, um abraço a todos, então. Depois nós estaremos postando mais informações. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, Nenê, que amor. E eu li os comentários também. Obrigada a todo mundo que está agradecendo aí. Obrigada, gente. Boa noite.